Olá pessoal, professor Arthur da Apometria Cósmica, Centelha Divina. Vamos apresentar para vocês a continuação do curso O Poder da Mente. Hoje, aula 2, como usar o subconsciente para ser próspero. Vamos lá. Há 13 mil anos atrás, erramos o caminho. Perdemos-nos e separamos-nos da fonte. Fomos iludidos pelo povo da cabala escura, que nos convenceu a segui-los e abandonar tudo aquilo que era a fonte. Deixamos-nos hipnotizar pelo mundo físico. Vamos falar sobre o nosso cérebro. Nós temos dois hemisférios do cérebro, o esquerdo e o direito. O esquerdo é material, é razão. O direito não é físico, é espiritual, é emoção. Você vai entender que o lado esquerdo é o lado do cérebro normal. É o lado que você usa para raciocinar, para estudar, para o seu dia a dia. O lado direito é o lado espiritual, é o lado da emoção, é o lado da reflexão interna. É o lado, vamos dizer assim, da emotividade, é o lado do sentimento. Esse lado é o que faz as coisas acontecerem. Você vai entender isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses dois lados. O esquerdo, ele é lógico, intelectual, temporal, tem o tempo, é ele que controla o tempo, racional, raciocina, masculino, é aquele que manda. O direito é sensível, eterno, atemporal, não tem tempo, ele é eterno, intuitivo, irracional, feminino, é mais emotivo. Então aqui você tem a grande ideia. O direito é o espiritual, o esquerdo é o físico. Só isso que você precisa saber. Vamos lá agora, falando sobre a nossa vida. O turbilhão da vida moderna nos alcança. O dia a dia, esse agitado movimento do dia a dia, o trabalho, as coisas do dia a dia, as coisas que a gente precisa fazer, ganhar dinheiro, comer, viver, etc. Perdemos o emprego, aí começa o problema. Contas se avolumam. Temos desarmonia no lar. Estamos na corda bamba. Isso é a vida de 99% dos humanos. O tempo todo nesse turbilhão, tá? Rezamos, pedimos a Deus que tudo melhore, que tudo aconteça de bom, que sejamos felizes. E nada acontece. Continuamos na corda bamba, continuamos com os problemas do dia a dia, com as doenças, com as coisas que nos incomodam profundamente. E perguntamos, por que isso? Onde eu estou errando? O que está acontecendo? Por que eu não sou feliz? Por que Deus me abandonou? Essa é a linguagem dos humanos. Vamos dar alguns exemplos de como você pode realmente usar o poder da mente para resolver seus problemas. Esse exemplo já foi dado numa aula anterior, que não era aula, era apenas uma demonstração. Só que agora eu vou dar na prática, como realmente acontece. Naquela hora eu apenas fiz uma ilustração. Agora vamos lá. Um barco navegava a oeste de Honolulu, com destino à Califórnia, e apresentou um vazamento. Eita ferro, e agora? Pediram socorro à guarda costeira. A guarda costeira responde, já está anoitecendo. Vocês só poderão ser socorridos na manhã seguinte. E agora? Na manhã seguinte, provavelmente o barco já terá naufragado e todo mundo morre. Ou vai nadando até a Califórnia. Vamos lá. Uma senhora ouviu o noticiário na televisão e se deu conta de que seus 2 filhos estavam naquele barco. E agora? O desespero dessa mãe. Pediu ajuda aos seus instrutores do método Silva. Foi atendida, claro. À noite, 30 pessoas do grupo se reuniram, se sentaram confortavelmente e fecharam os olhos, inspiraram fundo
e expiraram. Esse problema do inspiraram e expiraram, eu vou ter que ensinar vocês, porque no curso que eu já dei, alguma coisa eu já falei, como se respira, vocês não entenderam direito. Então eu vou ter que fazer talvez um outro vídeo explicando melhor. Então, fecharam os olhos, inspiraram fundo, bastante fundo, expiraram contando mental e lentamente. Uma pessoa me perguntou, como é que faz para contar? Gente, é só contar. Contar lentamente, sim, ó. 3, respirando e contando. 3, 3. Simples. Nada demais. Tornaram a inspirar e expirar contando. 2, 2, 2. Ó, eu contei 3, agora 2. Continuando. Outra inspiração. Expirando e contando. 1, 1, 1. Vocês perceberam que eu estou numa contagem decrescente? 3, 2, 1. E agora vem uma outra contagem maior ainda. Outra inspiração. 10, 9, 8, 7, 6. Se você aguentar, você vai até 1. Senão você torna a inspirar e continua a contagem. 5, 4, 3, 2, 1. O que eu estou fazendo? Eu estou abaixando a minha frequência cerebral de 20 ciclos por segundo para 10. Que nesse estágio, que quando eu contei de 10 até 1, eu fiz isso. Abaixei a frequência de 20 para 10. Automaticamente, a frequência do subconsciente é mais ou menos 10. Então há uma ligação direta. Há um equilíbrio entre o consciente e o inconsciente. E aí o que acontece? Aí o que você disser acontece. Mentalizaram, imaginando o problema do barco ser resolvido. Ele estava resolvido. Assim que você faz isso, ele acontece. Isso é o que você ainda não entende. Se você voltar a assistir o vídeo 3 que eu dei, você vai entender que a mente tem o poder de mandar na matéria, de construir, de desconstruir, enfim. Nós somos seres eternos e divinos. Nós temos esse poder. Só precisa saber usar. E é o que nós estamos tentando mostrar para você agora. Continuando. Repentinamente, o vazamento parou. É assim que funciona. Tudo que você quer, você faz esse processo, mentaliza o que você quer, nos mínimos detalhes, e solta. E acontece. Você vai ver inúmeros exemplos disso. E você vai praticar e vai conseguir também. O barco chegou à Califórnia só na manhã seguinte. Procuraram um telefone, que o dele estava pifado, o rádio estava pifado, e ligaram aos seus parentes avisando, ó, tá tudo bem. O vazamento parou e nós chegamos bem. Ok. Deu para entender? O que a ciência diz desses fatos? A ciência dos materialistas, dos acadêmicos. Eu sou acadêmico. Eu tenho metade do curso de engenharia, tenho um curso completo de administração e tenho 2 cursos de pós-graduação. Docência superior na área de administração e controladoria, auditoria e controladoria, que eu chamo de brincadeira, que é o pega-ladrão. A ciência só diz o seguinte, é coincidência, isso não existe. Aconteceu assim, é impossível. Por que eles falam isso? Porque eles não têm conhecimento. Só isso. Eu também não tinha, eu também não acreditava. Se fosse no passado, até os 27 anos, eu diria a mesma coisa que eles dizem, coincidência, impossível. Só que eu li um livro de Ramatiz, aos 27 anos. E tomei conhecimento de coisas que eu não sabia. E aí a minha vida mudou. Como vai mudar de vocês também. Hoje, experimentos científicos comprovam que a mente humana é capaz de alterar a estrutura do átomo, da célula, que a mente humana pode mudar as moléculas da água. Isso foi comprovado pelo Dr. Emoto. Essa parte que a mente humana é capaz de alterar a estrutura do átomo é a física quântica. 205 anos de pesquisa, lá no passado até hoje,
Comprovaram que que o elétron tem consciência, que ele obedece ao experimentador, e obviamente como o elétron, o próton, o nêutron, o átomo, a molécula e por aí vai, a célula. E aí o Dr. Emoto fez uma experiência e provou que é possível mudar a estrutura molecular da água. Tirando os milagres, quantos pequenos obstáculos são contornados? Uma doença incômoda, por exemplo, ser curada sem qualquer remédio, apenas pela força mental. Quantos exemplos nós temos disso? Milhares. É só pesquisar. Quando a pessoa certa cruzar nosso caminho, imagina, de uma hora para outra alguém cruza o nosso caminho, aí dá aquela explosão, tá? Sem toque de cornetas, sem milagres, sem dramas. Uma coisa simplesmente natural. E você se espanta com isso. Tem que se espantar. Você não tem conhecimento. O problema da humanidade é a falta de conhecimento, que era o meu e é o de todo mundo. Quando você adquire conhecimento, você começa a não ser mais a mesma pessoa. Você passa a raciocinar. Por exemplo, as religiões, a maioria delas, sem exceção, não resistem à lógica, não resistem a um raciocínio, a um questionamento lógico e racional. O Espiritismo veio para mudar isso. Espiritismo é ciência espiritual. Você vai entender mais para frente. Vamos falar um pouquinho do nosso cérebro. Imagina um iceberg. Tá lá. Essa linha vermelha é o nível do mar. É o que separa a parte de cima da parte de baixo. No iceberg, a parte de cima corresponde a 10% do total. E a parte de baixo corresponde a 90%. Ou seja, a maior parte do iceberg está dentro d'água. Eu diria que o oceano vamos dizer assim, é quem criou o iceberg, é o criador, é o todo. Uma comparação. Vamos lá. A parte de cima corresponde ao equal, vamos dizer assim, vamos equipara-se à mente consciente. E a parte de baixo, a mente subconsciente. Então você já começa a parar para pensar. A parte de cima, 10%. A parte de baixo, 90%. Exatamente. Você vai entender isso já já. Que a mente consciente funciona com de 10 a 15 ciclos por segundo. A de baixo, 900 ciclos por segundo. É 60 vezes maior. A parte de cima corresponde a 20 Hz, que é os 10%. De 20 a 10, ou de 10 a 20, 15 em média. A parte de baixo, 900 Hz, ou ciclos por segundo, correspondendo a 90%. Quando você relaxa, o corpo abaixa a frequência das ondas cerebrais, de 20 para 10 ciclos por segundo. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, o consciente baixou para 10. O subconsciente já está em 10. Aí há um equilíbrio, ok? E dentro desse processo, tudo que você pensar, imaginar, no consciente, no cérebro, entra de forma automática no subconsciente. Presta atenção nisso. Isso não foi ensinado pelo Segredo. E o Silva também não falou disso. Ele falou de outra forma. Eu estudei um pouco mais e cheguei a descobrir isso. Quando você abaixa a frequência do cérebro, ele entra em contato direto com o subconsciente. E as imagens ou pensamentos que você passa para o subconsciente se tornam realidade. É aí que está o problema. Você tem um problema grave. É que até os 9 anos, você estava aberto. Teu cérebro não tinha esse problema de 20. Então, tudo que te falavam entrava direto no subconsciente. E você gravou um monte de ideias que não são verdadeiras. Chama-se crenças limitantes. Rico não vai para o céu. Para ser feliz tem que trabalhar muito. Para ganhar dinheiro tem que trabalhar demais. Tem que ralar muito. Tudo isso é mentira. Tudo isso não é real. Estudos feitos por Napoleão Hill provaram que a maior parte da riqueza não vem disso. Não vem do nível superior, não vem dos cursos que você faz, não. Vem de um pequeno conhecimento e dessa realidade que você acaba de entender aqui.
Você pensa no consciente quando ele está em 10 ciclos, joga para o subconsciente, solta e se realiza. É assim que funciona a prosperidade. Mas vamos mais para frente falar sobre isso. O consciente passa para o subconsciente todas as mensagens. Quando há os 10 Hz, há um equilíbrio entre os dois. E aí eles se comunicam. O que acontece? O subconsciente está em contato direto com a mente divina, com o todo, com Deus. Você não sabia disso, nem eu sabia também. E aí o que acontece? Tudo que é passado começa a se tornar realidade. Tudo que você desejou começa a se tornar realidade. Quando nesse estágio aqui. Quando no estágio comum de 20 ciclos por segundo, não acontece nada. E a maioria das pessoas acha que basta pensar que acontece. Não é assim. Existe um processo, e é o processo de relaxamento. Quando você relaxa, abaixa do nível consciente, abaixa a frequência para 10 Hz ou 10 ciclos por segundo, atinge o subconsciente, e aí tudo que você deseja acontece. É assim que funciona. A chave é a utilização do hemisfério direito do cérebro, ou seja, o subconsciente. Pois bem, o subconsciente está em contato direto com a inteligência suprema, com a fonte criadora, com o todo. E o todo não pode negar o que você manda. Ele é obrigado, porque você é um co-criador, você é também um Deus. Então, ele é obrigado a cumprir. E cumpre. Você é que não sabe. Por não saber, você não tem. Falta de conhecimento. Continuando. Onde existe problema, o subconsciente cria solução. Ou seja, a mente divina cria solução para você. Onde existe anormalidade, ele cria normalidade, torna as coisas normais. Onde tem doença, tem saúde, por aí vai. Onde existe conflito, ele cria harmonia. Deu para entender? É assim que funciona. Tem um ozinho a mais ali. Isto não é uma meditação tradicional, passiva. Não. A meditação tradicional passiva apenas faz você relaxar. E aí você entra em contato direto com a mente subconsciente no sentido da energia cósmica. Quando você medita, a energia cósmica entra pelo seu coronário e vai harmonizando todos os seus meridianos e curando suas doenças. Por isso é importante você aprender a meditar. O que mais? Esta meditação é ativa, dinâmica. Você não está parado sem pensar como se fala. Você vai pensar. Quando se respira profundamente por 3 vezes, contando 3, 3, 3, 2, 2, 2, aquela historinha toda, relaxando, entra-se em estado de maior conscientização. É assim que funciona. O que acontece ao se ativar o hemisfério direito? Você se torna mais criativo. Terá as respostas certas, terá sucesso financeiro, terá mais saúde, terá harmonia, terá o que você quiser. Ou, se você criar coisas negativas, terá coisas negativas. Desemprego, fracasso, pobreza. É você quem cria. Você é o criador do seu destino, embora você não saiba. Você é o único que pode mudar o seu destino. Ninguém mais. Nem Deus, nem qualquer ser de luz, nem sua mãe, nem seu pai, ninguém. Só você. E é isso que a humanidade ainda não entendeu. E ao invés de querer ficar rico depressa, quando você começa a criar essas coisas, quando você começa a ter sucesso, pois bem, ao invés de querer ficar rico depressa, para pensar. Será mais altruísta. Vai pensar mais nos outros também. Terá mais preocupação com os outros do que consigo mesmo. Deu para entender? Tem 2 consigo aqui, eu não deu tempo de corrigir. E eu não vou corrigir, porque não vai dar tempo. Vou corrigir no próximo vídeo. Ao relaxar o corpo, a mente também relaxa. A frequência das ondas cerebrais diminui de 20 para 10. E aí? Ao atingir 10 Hz, metade da frequência normal de uma pessoa acordada, que é 20 Hz, você eleva o nível de atividade do hemisfério direito do cérebro, que fica tão ativo quanto o esquerdo. Quer dizer, há um equilíbrio e há um contato direto. Por isso, tudo que você pensar nesse momento vai acontecer. Pode não acontecer na mesma hora, claro. O teu tempo é diferente do tempo da mente divina.
Quando ambas as metades estão ativadas, a mente pode ser programada de forma intencional e consciente, como um computador. Você não programa o computador? Então, você também programa a sua mente. E aí, dessa maneira, você consegue o que você quer. O requisito maior é a capacidade de sonhar acordado. Presta atenção nisso. Sonhar acordado é imaginar a coisa que você quer sem estar dormindo. Só isso. Você fecha os olhos e imagina o que você quer, o que você imagina, o que você deseja, sei lá. É a capacidade de imaginar conscientemente e não dormindo. Você fecha os olhos e vê o que você quer, imagina o que você quer. Eu vou mostrar para vocês com mais exemplos. De olhos fechados, você irá relaxar e em seguida dará a si mesmo instruções verbais ou mentais. Tanto faz você falar o que você quer, como você mentalizar o que você quer. Você que escolhe. O importante é que você comece com pequenos exemplos, com pequenas metas, pequenos projetos, e à medida que você for conseguindo resultados, a sua força vai aumentar. E aí você consegue mais fácil. Hoje, por exemplo, eu não faço mais nada disso. Basta eu fechar os olhos e imaginar o que eu quero. Solto e acontece. Antigamente eu tinha que fazer todo esse processo. Isso é o início do processo. Depois você aprende e faz automaticamente. Você terá a capacidade de sentir, de acreditar, isso é importante, acreditar que o sonho já é realidade. Isso é super importante. O sonho já é realidade. Se você pensar que vai conseguir, você não consegue nada. Se você pensar que com o tempo você terá, não vai ter nada. Você tem que entender isso. Já é real, já aconteceu. Só falta chegar até você. Que tudo já aconteceu. É importante isso. Essa é uma atitude que você tem que tomar. É o seu lado material. É como você vai fazer as coisas. Você precisa ver esse vídeo, pelo menos, como o anterior. Nós fizemos uma pequena mudança no processo. Nós demos a aula de tirar dúvida no dia seguinte. Não funciona. Nós temos que dar na semana seguinte. Deu para entender? Eu cometi um equívoco ao querer fazer assim. Não, vocês têm que ver o vídeo, o primeiro vídeo, no mínimo 3 vezes. Aí então tira as dúvidas. Porque quando você vê 3, 4, 5 vezes, as dúvidas vão sumindo. Você vai começando a entender. E depois, hoje você vai estar assistindo a segunda aula. Você vai ver ela durante 7 dias, ou 6, sei lá, quantas vezes você achar que é necessário. E depois vai tirar as dúvidas. Amanhã nós vamos tirar as dúvidas do primeiro vídeo. Vamos fazer alguma coisa, eu vou preparar alguns slides para vocês, alguns vídeos para vocês, tirando as dúvidas que eu achei que vocês tiveram e vou mudar, inclusive, para essa realidade, tá? Aí vem uma parte mais importante. Depois que você faz tudo isso, você solta. Soltar é não pensar mais no assunto. Não adianta ficar pensando. Esquece. Você tem que ter a confiança de que tudo já se realizou. Tudo já é real. E solta, poxa. Se já é real, se você já conseguiu, por que você vai ficar insistindo em pensar? Não. Quanto mais você pensar, mais você atrapalha. Mais você faz com que o subconsciente, com que a mente divina não saiba o que você quer. Deu para entender? É muito importante isso. Isso é um processo. Pois bem, o que é soltar? Acabei de falar. Soltar é não pensar mais no assunto, com a confiança de que já é realidade. Houve uma inversão aqui na animação. Então, e soltar? E o que é soltar? Soltar é não pensar mais no assunto, com a confiança de que já é real, já é realidade. Você já conseguiu. É isso, apenas isso. Você vai ter dúvida? Vai, claro que vai. Isso aqui não é uma coisa simples, não. Isso vai mudar a tua vida, tá? Você faz não sei quantas faculdades e continua pobre. E nisso aqui, se você fizer direito, você vai enriquecer, vai ter saúde, vai ter prosperidade, vai ter o que você quiser. É não duvidar. Deu para entender? Soltar é não duvidar e não pensar mais no assunto. E soltar não é cruzar os braços. Eita ferro, agora é que pegou. Mas não é para soltar? É.
Mas soltar não é cruzar os braços, você já vai entender. Soltar é fazer o que precisa ser feito. No campo material, para a realização do objetivo. É fazer o que precisa ser feito no campo material para a realização do objetivo. Por exemplo, você quer um carro. O que você faz? Você faz todo esse processo. Senta no banquinho, confortável, 333, 222, 1, 10, 9, etc. E mentaliza o carro que você quer, nos mínimos detalhes. A marca, a cor, o modelo, por aí vai. Bom, e agora? Após mentalizar o carro nos mínimos detalhes, olha só. Faça o que precisa ser feito no campo material para a sua realização. Como assim? Tu tá pensando que vai cair do céu? Que de uma hora para outra aparece na tua garagem o carro que você quer? Não é assim, não. Você tem que fazer a coisa do modo normal. Como assim? Pega anúncios do carro. Tenta achar o carro. Começa a visitar lojas onde você acha que possa ter o carro. Vai chegar numa loja, tem lá um carro igualzinho ao que você quer. Aí você entra dentro dele, fecha os olhos, sente a energia do carro e não se sente bem. Esse carro não serve para você. Então não é esse o carro. Vai numa outra loja. Vai numa terceira, numa quarta. Aí você chega numa determinada loja, entra no carro e se sente bem. Aí você sabe, é esse o carro. E aí você conversa com o vendedor da loja e ele facilita a tua vida. O universo dá um jeito de te dar o dinheiro ou a condição de você ter aquele carro. E se você fizer tudo direitinho, tudo bem perfeitinho, o carro é seu. Eu já consegui comprar 5 carros sem ter dinheiro para pagar. Só para você entender. 5 ao longo da minha vida. Eu já tive mais de 40 carros. Tá? Tudo assim. Já consegui comprar terreno, casa, sem ter dinheiro. Construir casa sem ter dinheiro. Morar num local sem poder. É assim que funciona. Você tem que acreditar. Tá? Outro exemplo. Se você quer um emprego, maravilha. Quero um emprego, maravilha. Como é que vai ser? Vamos lá. Escolha o emprego. O tipo de trabalho que você quer. Escolha a empresa onde você quer trabalhar. Aí começa. Faz aquele processo todo e se veja já trabalhando. Recebendo o primeiro salário. É isso que você tem que fazer mentalmente. Eu, quando fiz a faculdade de engenharia, eu imaginei que eu ia cursar engenharia. Só isso. Aconteceu. Passei na faculdade de engenharia, na Federal, e cursei. Só que terminei, parei no 2º ano. Eita ferro. E aí, onde está errado? Vamos ao segundo exemplo. Administração. No curso de administração que eu fui fazer, eu não imaginei eu fazendo o curso, não. Eu imaginei eu sendo diplomado em administração. Não deu outra, gente. 4 anos de curso, fui o 4º aluno da faculdade e fui diplomado. Eu me vi recebendo o diploma. Aí aconteceu. Aqui, por exemplo, a moça quer um emprego. O que ela tem que pensar? Escolhe a empresa, escolhe o tipo de trabalho e se vê recebendo o primeiro salário. Uma pessoa quer uma casa, por exemplo. Vai construir a casa? Não. Ela imagina a casa pronta. E ela metendo a chave na porta e entrando. O resto é com o universo, não é contigo. Se você começar a construir a casa, tu vai se ferrar. Eu me lembro quando eu fiz o curso de controle mental, uma pessoa chegou e disse assim: professora, eu fiz tudo que era necessário e não consegui um emprego. Aí ela perguntou: como é que você fez? Eu me vi mandando o currículo, eu me vi sendo entrevistado, eu me vi sendo chamado para entrevista, etc. E aí? Você errou, meu filho. Você não tinha que fazer nada disso. Você tinha que fazer, não imaginar. Você tinha que se imaginar, como eu falei aqui, trabalhando já e recebendo o primeiro salário. Tudo que você fez, aconteceu. Você imaginou mandando currículo, mandou. Imaginou sendo chamado para entrevista, foi. Imaginou sendo entrevistado, foi. Imaginou que a entrevista foi um sucesso, foi.
mas não imaginou que você estava trabalhando. Então o universo não te deu o que você não pediu. Te deu tudo que você pediu. Você não pediu o emprego. Ah, mas não interessa. Você pediu, tudo que você pediu foi feito. Mas você pediu errado. É assim que você tem que entender. Continuando. Faça o que precisa ser feito no campo material. Como assim? Escolhe a empresa. Vai lá. Visita a empresa. Conheça a empresa. Faça um só currículo. Um só. E leve de preferência em mãos na empresa. E aí você vai ter o seu emprego. Deu para entender? Fez aquela mentalização toda, leva o currículo em mãos e aguarda. Sem se preocupar. Você vai ser chamado para entrevista e vai ser empregado. É assim que vai funcionar. Ok? Chegamos ao final. Gostou? Faça comentários. Comente com seus amigos. Ajude os seus amigos a fazer o que você está fazendo. É importante. Esse curso não vai parar, não. Ele vai continuar. As pessoas vão poder fazê-lo a hora que quiser. Lógico que há um custo para isso. Assista a aula ao vivo no outro domingo às 20 horas. Aqui eu já estou fazendo a brincadeirinha de passar o troço para que você tenha tempo de ver. Vejo vocês no próximo vídeo.